E aí pessoal, aqui é o professor Lucas de Filosofia e eu vim aqui para explicar a atividade da semana de vocês, tá? Então da semana aqui, ó, de 14/9 a 18/9. Então eu vou falar um pouco sobre teorias do Estado e para vocês identificar as características aí de uma organização estatal e relacionar isso com a vida de vocês, tá? Então o primeiro texto aqui do filósofo Montesquieu, ele vai falar o seguinte, né? Dentro da sua obra O Espírito das Leis. Então parece que nas democracias o povo pode fazer o que quer. Isso é uma ideia de senso comum, de que numa democracia todo mundo pode fazer o que quer. Né? A gente sabe que não é assim. Então ele fala que a liberdade política não consiste em fazer tudo o que se quer. Então a gente vive numa liberdade política e não é por isso que todo mundo pode fazer aquilo que tem vontade. Existem leis, né? E as leis elas são feitas para trazer uma organização social, então elas devem ser cumpridas. Porque ela é pensada num regime democrático, né, de Estado moderno, onde os poderes eles são divididos. E isso, para o Montesquieu, é de extrema importância, essa divisão dos poderes. Até que ele fala aqui, ó, a liberdade política não se encontra senão nos governos moderados, quando não se abusa do poder. Tá? Então, se a gente deseja a liberdade política, a gente não pode abusar do poder. Mas, conforme lembra Montesquieu, todo homem ou grupo que possui poder tende a abusar dele até encontrar limite. Então, quem a gente coloca no poder, se ele não tiver limite, ele abusa. Tá? Então ele coloca isso como maneira geral, independente da pessoa ou da época. Então se ele acredita nisso, se nós colocamos alguém no poder, se ele não encontrar limite, ele vai abusar. Tá? Então para que não se possa abusar do poder, é preciso ter outro poder. Tem isso é outra coisa que ele coloca como sendo extremamente importante na liberdade política. Por isso que ele defende a divisão dos poderes em três poderes: o poder executivo, que é o governante, o poder legislativo, que é o pessoal que faz as leis, e o poder judiciário, que é aquele que julga. Então ele fala que é necessária a divisão dos poderes para que não exista nenhuma ditadura, por exemplo, tá? Para que uma pessoa não abuse do poder, seja autoritária, porque existe limite. O segundo texto aqui fala sobre a geração neném. Tá? Então, o que seria essa geração neném? Seria aquele que não estuda e não trabalha. Tá? Então, seria ali aproximadamente 23% dos jovens que fazem parte da geração neném, né? Que aqui, ó, jovens brasileiros que não trabalham e não estudam. Tá? Então, aqui no texto vai falar algumas características de quem é essa geração neném, o que eles fazem, né? Que tem uma ideia errada sobre eles, que os nenéns seriam aí de pessoas desocupadas, mas vocês veem que não, que na maioria dos casos, né, ó, na maioria deles, eles estão ajudando a família, por isso que muitas vezes não conseguem nem ir para a escola e nem estar trabalhando, porque eles estão ali, principalmente as mulheres, né, estão tendo algum tipo de cuidado doméstico familiar, como por exemplo cuidar do irmãozinho, cuidar do primo, ou alguma coisa assim. E para resolver esse problema, né, para acabar com essa geração neném, existem políticas públicas, ou seja, o governo tem que fazer alguma coisa. Né? Então, o que o governo poderia fazer? Uma das coisas é ter mais creche, né, para que os jovens não precisem ficar cuidando do irmãozinho ou da irmãzinha. Então, para que os pais tenham algum lugar para colocar o jovem. E outro ponto é investir em treinamento e educação. Né? Outro ponto extremamente importante para diminuir o desemprego, por exemplo. E com isso diminuir a desigualdade social. Então, o maior investimento para acabar com a desigualdade social de qualquer sociedade seria investir na juventude. Quando falo investir na juventude, né, investir na educação. Tá? Então, vocês leem o texto certinho, leem o texto completo aí, e depois responder os exercícios. São 3. E a primeira questão, quem é a geração neném? Já coloquei, já respondi aqui em cima, né? De acordo com o texto, os jovens da geração neném são desocupados? Por quê? Então, só vocês relerem aqui, vão ver qual é a resposta. E a terceira questão de opinião, está ali, ó, no governo republicano, como é o nosso caso, o Brasil é uma república, né? As autoridades devem ser escolhidas pelas qualidades, ou seja, você tem que votar em uma pessoa que seja boa,
né? Você tem que votar num governante porque você acredita que ele tenha virtudes, que ele tenha qualidades. Pois uma autoridade deve atuar na esfera pública visando o bem comum. Então você vota uma pessoa porque ele vai fazer o bem comum, né? Ele vai atuar para ajudar todos e não apenas em quem votou nele. Então ele trabalha para todo mundo. Ele trabalha para o Brasil, no caso do presidente, e não apenas vai trabalhar para aquelas pessoas que votaram nele. Ele trabalha tanto quem é contrário como é a favor. Então a pergunta, vocês vão escrever quais são as qualidades necessárias ao governo. Então para vocês, o que o governante tem que ter de bom? Tá? Para vocês votarem no governante, o que ele tem que fazer de bom? É isso que vocês vão escrever. Tá? As qualidades necessárias aí para o governo. Tá ok? Então vocês respondem aí a terceira, as qualidades necessárias para o governo. E depois de responder as três, vocês mandam no meu e-mail ou no meu WhatsApp, que está aqui embaixo. E eu fico aguardando aí. Beleza? Valeu!